Olá! Nesse vídeo nós vamos resolver o exercício campeão da lista 2 do site Hackademia. Então, essa é uma lista de exercícios de array, que envolvem array, que devem ser resolvidos utilizando a linguagem PHP. Então, vamos à leitura do enunciado para fazer a resolução. Aqui está o enunciado. Alan e Bruna inventaram um exercício para o Hackademia. O professor avaliou os dois exercícios concedendo pontos em uma escala de 1 a 100 para 3 categorias. Então, o professor vai avaliar 3 categorias do exercício que eles criaram que valem pontos. Clareza do problema é uma categoria, originalidade é outra categoria e dificuldade do exercício é outra categoria. Então, quanto melhor é o exercício que foi criado nesses critérios, maior é a pontuação que o aluno vai receber. Partindo do princípio que as notas de Alan são representadas por A índice 0, A índice 1 e A índice 2, ou seja, um array de A com 3 posições, e as notas de Bruna são representadas por um array B com 3 posições também, a sua tarefa é definir a pontuação dessas competições através de uma comparação de cada um dos 3 critérios avaliados. Então, qual que é a regra? Se a nota do primeiro critério do Alan for maior do que a nota do primeiro critério da Bruna, o Alan ganha 1 ponto. Então, digamos que o Alan tirou 20 no primeiro critério e a Bruna tirou 10. Então, o Alan ganhou dela nesse critério, 1 a 0 para o Alan. Depois, se a nota do Alan nesse segundo critério, ou nesse critério específico, for menor do que a nota da Bruna, então a Bruna vai ganhar 1 ponto. Então, digamos que um critério o Alan tirou 90 e a Bruna tirou 100. Então, 1 ponto para a Bruna. E se for igual, né, se houver um empate, né, os dois tiraram a mesma nota nesse critério específico, ninguém vai ganhar ponto nenhum. A pontuação final, então, é a soma dos pontos em cada um dos critérios. Então, são 3 critérios, né? O Alan pode ganhar de 3 a 0, a Bruna pode ganhar de 3 a 0, pode ter um 2 a 1, pode ter um 0 a 0 se eles empatarem nos 3 critérios, né? Então, essa é a regra de negócio que a gente tem que implementar na nossa função. Descrição aqui da função. Para resolver o problema, escreva uma função chamada campeão. Essa função recebe 2 arrays com as notas dos concorrentes e tem que retornar um outro array com a pontuação de cada um. Então, os parâmetros são um array A com as notas do primeiro participante, que a gente está chamando aqui no exemplo de Alan, e esse array em cada uma das posições vai ter uma nota entre 1 e 100. Tá? E o array B com a nota do segundo competidor. É que a gente tem um exemplo, 2 exemplos, né, de entradas e qual seria a saída correta para essas entradas. Então, para o primeiro exemplo aqui, o array A tem o valor 5, 6 e 7, e o B tem 3, 6 e 10. Então, o que o nosso programa tem que fazer? Comparar o primeiro critério dos dois. Então, aqui a gente tem 5 e 3. Então, quem ganhou aqui foi o participante A, porque 5 é maior que 3, então 1 a 0 para o A. Depois a gente tem o segundo critério, 6 a 6. Então, houve empate, ninguém ganhou, né? Então, continua 1 a 0 para o A. Segundo valor, a gente tem 7 e 10. Então, 10 é maior que 7, ponto para o B. Então, 1 ponto para o A aqui, 1 ponto para o B aqui. Então, o resultado final é 1 a 1. Então, 1 ponto para o A, 1 ponto para o B. Segundo exemplo, no valor de entrada aqui a gente tem 17 contra 99, 1 a 0 para o B. 28 contra 66, 2 a 0 para o B. E 30 contra 8, 2 a 1. Resultado final, então, aqui, 1 ponto para o A, que ele só ganhou nesse último critério, e 2 pontos para o B, que ele ganhou nos 2 primeiros critérios. Então, a gente tem que implementar uma função em PHP que, recebendo esses arrays, faça o cálculo aí e devolva qual foi o placar final. Então, nós estamos aqui no VS Code, vamos criar a partir do zero a solução para esse problema. Vamos chamar esse daqui de campeão. .php. Já criar a estrutura do PHP para a solução, criar uma função chamada campeão, conforme o enunciado já descreve. Essa função vai retornar um array, vou chamar esse array de placar, e eu vou iniciar esse placar vazio. Então, placar é igual a um array vazio. E essa função recebe 2 arrays. Eu vou chamar de A e B.
Poderia chamar de competidor 1, competidor 2. Sempre toma cuidado com os nomes das variáveis, tem que ser um nome significativo. Então, A e B, apesar do enunciado já nomear esses arrays como A e B, talvez seja interessante usar outros nomes mais significativos. Mas aqui eu vou seguir a mesma estrutura do enunciado, para não criar outros nomes e confundir ainda mais. E eu vou escrever esse array. Como eu vou escrever um array, eu não vou usar o echo, vou usar o printr para escrever a saída dessa função. A função aqui é campeão. E aqui eu vou usar como dados de teste da nossa entrada os próprios valores que o site me deu de exemplo. Então, vou colocar esses dois arrays aqui separados por vírgula. Então, o primeiro parâmetro é esse array, o segundo parâmetro é esse array, e eu vou mandar imprimir. E vou fazer o teste também. Fazer o teste também para esse outro valor. Então, no primeiro teste, o resultado é 1 a 1, no segundo teste é 1 a 2. Então, tá aqui os testes. Faltam parênteses. E para formatar, vou colocar um php offline aqui. E aqui também. Vamos executar aqui para testar. Campeão. Então, tem aqui a saída, dois arrays vazios que foram criados, duas execuções da função campeão. Muito bem, então vamos fazer a implementação seguindo então as instruções aqui da regra de negócio. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu tenho um array de 3 posições, eu tenho que percorrer todos esses arrays, ou todas essas posições dos arrays, para fazer as comparações. Então, se eu tenho que percorrer as posições para fazer as comparações, eu vou ter que usar aqui um loop. Então, eu vou fazer um for que a gente já está acostumado. Então, variável i começando em 0, que é a primeira posição do array, a variável i ela vai ter que ser menor do que o tamanho do array A. Aqui, como o enunciado me diz que o array tem sempre um tamanho de 3, eu vou pegar o tamanho do A, que aí obrigatoriamente ele vai ser o mesmo tamanho do B e a gente não vai ter problema. Eu poderia até colocar 3, né, seguindo aí, confiando muito no enunciado. Se for em um outro tipo de problema que a gente vai resolvendo, a gente tem que garantir, né, qual é o tamanho desses dois, talvez fazer um teste aqui, caso os valores que a gente esteja recebendo não sejam os valores esperados. Então, já tem um loop que percorre as 3 posições do array, né? A gente vai manipular agora fazendo a comparação dessas posições. Então, eu vou comparar no array A na posição 0 e o array B na posição 0. E assim por diante. E aí, dependendo do valor, a gente vai acrescentar uma variável, vai acrescentar um ponto para quem ganhar. Então, aqui a gente tem que fazer um if. Se a variável A na posição i, essa posição i aqui, ela vai de 0 a 3, ou de 0 a 2, né? Se o valor de A for menor do que o valor do B, então o placar na posição. Então aqui o que aconteceu? O A perdeu do B, né? Então eu vou dar mais um ponto pro B. O B, ele está na posição 1, lembrando. A primeira posição é 0, a segunda posição é 1. Então aqui no nosso placar, então vamos tentar imaginar o nosso placar aqui, ó. O nosso placar é um array que está assim, ó, sem valores, né? Ele não está 0, né? Ele está sem valores. Então está 0 a 0. Agora eu fiz um teste aqui e verifiquei que o B ganhou. Então na posição 1, essa é a posição 0, essa é a posição 1. Na posição 1 eu vou somar 1. Então por isso placar na posição 1 é igual placar mais 1. O valor que estava antes, mais 1, certo? Porém, a gente sabe que a gente pode usar aqui o mais igual para deixar isso daqui de uma maneira mais resumida. Esse operador de atribuição mais igual.
Ou, como a gente está somando 1 aqui, né, a gente tem um operador de incremento, que é o mais mais. Então, o placar na posição 1 recebe o próximo valor. Acho que para garantir que aqui comece em 0, né, porque aqui nesse primeiro momento ele está vazio, né? Então, colocar um mais mais, como ele não sabe que ele é um número inteiro, isso pode dar um problema. Então, vamos começar esse array, ao invés de um array vazio, vamos colocar como um array duas posições, sendo que os dois valores estão em 0. Eu vou apagar esse rascunho nosso aqui. E pronto. Aqui ele está fazendo a verificação se o B ganhou nesse critério específico. Ele vai passar pelos 3 critérios. A gente tem que fazer as outras comparações, se o A ganhou ou se teve empate, né? Então aqui a gente só troca o sinal. Se for maior a posição 0, né, que é a pontuação do jogador 1, ganha mais um ponto. E se for igual, né? Se os dois valores forem iguais, aí a gente tem uma comparação de igualdade aqui. Só que o enunciado diz que se houver empate, ninguém ganha ponto, né? Se ninguém ganha ponto, então não faria nada, né? Se não faz nada, não preciso desse if aqui, né? Então eu só vou atribuir pontuação se houver um maior valor entre os dois, né? Se não houver nenhum maior, se eles forem iguais, então eu não atribuo pontuação para ninguém. Então esse for ele vai fazer a comparação com o primeiro valor, vai dar pontuação se for o caso, para o segundo valor, para o terceiro valor, e no final eu tenho o retorno da minha variável placar. E aí quem chamou a função vai imprimir o placar dessa competição. Então vamos ver se tudo isso deu certo. A gente fez um monte de coisa e não testou nada até agora. Então aqui nós temos o campeão. Para o primeiro teste, a posição 1, o primeiro jogador, né, que é a posição 0, foi 1 ponto, e o segundo jogador foi 1 ponto também. Então 1 a 1 bateu aqui com a saída esperada. Para o segundo teste, que está previsto lá, 1 ponto para o primeiro jogador, 2 para o segundo. Então bateu aqui com a saída esperada. A gente poderia fazer outros testes, né, para garantir, com valores que não estão previstos, né? Então vamos fazer aqui, por exemplo, um empate geral. Aqui nunca é 0, né? O enunciado diz. Então pelo menos o cara tirou 1. E aqui também tirou 1. Então esse daqui é um caso de 0 a 0, né? Então vamos rodar, vou só tirar esses... Vou só comentar esses aqui, para a gente ver só o teste que a gente está fazendo agora. Então tá aí, ó, 0 a 0, né? Empate geral. Se esse jogador ganhar todos, então a gente vai ter um 3 a 0. Então tá aqui 3 a 0. Então essa é uma maneira, né, uma implementação dessa solução utilizando o for e o if, né, fazendo a comparação de todos os valores. Então, os próximos exercícios a gente vai fazer a correção nos próximos vídeos.